Estamos de volta com o programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre os desafios da Igreja Católica na sociedade atual. Nosso convidado de hoje é Carlos Dias, fundador da Pastoral dos Católicos na Política e também um católico que já atua nessa área em defesa, né, de tudo que a Igreja Católica representa já há muito tempo, né, Carlos? Antes da gente começar, fala um pouquinho sobre como é que é essa tua atuação aí como fundador da Pastoral, né, dos Católicos na Política. Sim, obrigado pelo convite, uma alegria estar contigo, com teus telespectadores. Essa pastoral, ela nasceu num desejo antigo do coração do cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles, que era o arcebispo, né, do Rio de Janeiro. Ele está falecido, né, e a vontade dele de fazer uma integração entre os valores, né, no campo da política e apoiar a formação do católico na atividade no mundo, porque nós somos contadores, jornalistas, empresários, professores, diversas profissões, das mais humildes e relevantes, porque toda atividade humana é relevante, porque o homem ele não é simplesmente um conjunto de carne e esqueleto que se move, né? É um chamado de Deus à existência. Então, nesse ponto, o que vale a dignidade humana não é o trabalho que ele coloca, né? Mas na verdade o homem é que emprega a dignidade no trabalho. Então a gente começou a essas atividades chamadas por Dom Eugênio a ter esse tipo de trabalho de formação. E a vocação política, não precisamos dizer muito, estamos assistindo no Brasil essa catástrofe política que nós estamos vivendo, e a presença do católico, essa visão transcendente, a defesa da vida e dos valores, eram pontos que precisavam ser bem marcados. E Dom Eugênio, com a sua capacidade de liderança, ordenou esse grupo, construiu esse grupo em 1999. E hoje ele é espalhado pelo estado inteiro. A coordenação hoje é do bispo diocesano de Campos, Dom Roberto Ferreira Paz. Então ele deixou de ser de uma arquidiocese, de um local, embora seja a mais relevante, né, do nosso estado, mas passou a ser do estado inteiro, no leste 1, como nós chamamos, né, do nosso estado, mas passou a ser do estado inteiro, no leste 1, como nós chamamos. O Papa Francisco, como é que você avalia, você que, né, você falou, Dom Eugênio Salles teve aí a sua atuação, né, uma atuação muito forte ali à frente da Arquidiocese do Rio de Janeiro, né, mas era um outro tempo, e hoje a gente está vivendo aí uma nova era com a escolha, né, do Papa Francisco à frente da Igreja Católica. Como é que você vê esse primeiro ano do pontificado dele? Certo. Primeiro que essa escolha ela não é fruto de uma resposta ao tempo, como se os cardeais se reunissem e escolhessem algum perfil mais adequado para o momento que a gente está vivendo. Na perspectiva de fé que a gente tem, a iluminação do Espírito Santo que faz com que no conclave as escolhas se dirijam para um determinado cardeal, né? Então esse foi escolhido, é uma resposta sem dúvida nenhuma da Igreja ao tempo, porque a Igreja veio exatamente para isso, para dar resposta e sentido ao tempo que a gente vive. Ele é um Papa carismático, mas todos podem perceber que a crítica formal dele ao andamento no mundo, sobre as organizações econômicas, as estruturas do mundo, as ordens políticas, né, de governo, nós assistimos que não há diferença nenhuma entre, por exemplo, o mais recente João Paulo II, o Papa Bento XVI e ele próprio, né? A condenação objetiva do comunismo, do socialismo, né? A desumanização do homem, né? Que é a característica desse sistema, é combatido de forma objetiva. E aqueles que imaginavam que seria um avanço, e eu coloco 200 aspas no avanço, em que a Igreja mudaria, né, a visão de questão de aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, parece que essa reforma seria a grande salvação, a atualização da Igreja. Pelo contrário, a Igreja jamais pode modificar isso, não tem um Papa que possa modificar essa condição. Eu vejo simplesmente um Papa aberto no sentido do acolhimento que o povo hoje precisa ainda mais da Igreja. Então ele é um Papa acolhedor, é um sujeito extremamente bondoso, piedoso, e tem, vamos dizer assim, uma humildade assim fantástica. De primeira coisa que ele pediu foi a bênção do povo para que ele pudesse abençoá-los. Então eu acho isso um sinal de muita humildade e é o sinal da própria Igreja.
Então você não viu ali um momento assim de ruptura, ali com a renúncia, né, do Bento XVI e a escolha do Papa Francisco, primeiro Papa argentino, primeiro Papa sul-americano, né, da história, e você, na sua visão não houve ali nenhum tipo de ruptura? Como é que você viu ali essa renúncia do Bento XVI, uma coisa que é histórica, né, pelo menos se tem essa notícia de que outro Papa renunciou, mas isso foi há não sei quantos mil anos atrás, né? Não, a questão do Papa Bento XVI, primeiro que é importantíssimo a gente prestar atenção no ato que ele cometeu, né, da renúncia. A renúncia, na verdade, foi um exemplo, né, para todos da forma que uma pessoa, um Papa, vamos dizer assim, um servidor da Igreja de Cristo, um servidor de Cristo, no caso, se despojou do poder. Porque a Igreja também é poder, não podemos dizer que não. Nós somos um Estado, né, o Estado Vaticano, nós somos uma entidade jurídica reconhecida, né? Então também tem esse lado de poder. Só que o Papa identificou certas fragilidades neste governo que ele vinha observando, não só na época de João Paulo II, que ele era o cardeal mais próximo do Papa João Paulo II, o teólogo fenomenal, né, o teólogo de maior expressão, pelo menos no século XX, né, o cardeal Ratzinger. Então ele fez um exemplo para o mundo e para a Igreja do que de fato é a Igreja. A Igreja é a renúncia à sua própria condição e vontades e fazer a vontade de Deus. Mas você não acha que ali houve, porque muito se falou que houve algum tipo de evento para ele tomar essa decisão, que poderia ter havido pressão política, ou que foi um gesto para mostrar que realmente ele não estava satisfeito do jeito que as coisas estavam acontecendo na cúpula da igreja? Sim. Você não vê isso como não, uma ele ruptura? ele identificou tudo isso. Mas a ruptura que fala é uma ruptura eventualmente dogmática ou teológica. Não há essa ruptura. É uma ruptura, vamos chamar assim, de modelos administrativos que já deviam ter sido superados. Então ele diagnosticou isso. E ele renunciou por quê? Porque ele não tinha saúde para enfrentar o tamanho dessas transformações. Então ele, ato unilateral, renúncia, né? É vontade própria. Ele chegou, entregou os documentos, até que o documento produzido, só o Papa Francisco e a quem ele delega o conhecimento, tomaram conhecimento. Quando ele disse que o relatório estava pronto e que ia renunciar, não permitiu acesso a qualquer um do governo cardeal sobre aquilo. Então, ele não houve ruptura. Ruptura que eu repito, nesse sentido de expressão do modelo, né, daquelas condições administrativas que desgastaram, sem dúvida nenhuma, a imagem da igreja, mas que agora estavam diagnosticadas, estavam levantadas, você saber aonde andar e as medidas tomar. Só que ele não tinha, infelizmente, condições de saúde para avançar sobre isso. Então o que ele fez? Ele renunciou e foi eleito o Papa Francisco, que tem essa missão de dar sequência. Porque a igreja é uma história de continuidade. A igreja não é por fatos, rupturas e questões de, desculpa, rápida política, de que sai um modelo e entra outro. A igreja tem um patrimônio de fé, que ela é depositária e ela é obrigada a ter o respeito por isso e seguir. Mas, de qualquer forma, houve uma mudança, e isso é inegável, em termos até da imagem do próprio Papa. Sim. Ele fez questão vamos dizer assim, de enfatizar Sim. esse tipo de coisa, quando abriu mão, por exemplo, de ter, né, de morar na residência papal, oficial, exatamente, né, isso. de ir para um lugar mais humilde. O gesto que ele teve aqui durante a Jornada Mundial da Juventude, né, de entrar num carro mais simples, de ter aquele contato, coisa que o antecessor não tinha esse estilo, vamos dizer assim, Sim. né, de personalidades diferentes, um era alemão, o outro é argentino, é mais despojado, o outro carisma, mas isso é uma convivência e diferença de pessoas, não é de essência de fé nem de teologia, né? Então ele, por exemplo, se sente mais à vontade em ir, por exemplo, com os cardeais ou com os padres no mesmo ônibus, ou então andar num carro de uma marca mais popular.
Eu acho que são exemplos positivos que ele está dando de uma igreja que é rica na história e em cima de seu fundador, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Deus, né, encarnado, e essa é a riqueza da igreja. Agora, a igreja tem suas estruturas no mundo, a sua manutenção, temos que lembrar, temos mais de 2000 anos, né? Fomos presentes na história do mundo, no Ocidente que foi construído, então não dá para comparar com certas outras organizações que chegaram a 20, 30 anos, 100 anos, entendeu? Não dá. Respeita-se tudo isso, mas a nossa história é completamente diferente. Não temos uma teologia consolidada, né? Nós estamos, por exemplo, nós temos uma história, né, de todos os apóstolos, santos da igreja. Então, são coisas bastante diferentes e que você não pode nem comparar com outras religiões e, ao mesmo tempo, você também não pode comparar com estruturas de governo, porque o que se pensa na igreja em relação à pessoa, ao mundo, é uma outra visão. É uma visão completamente distinta desse materialismo puro que hoje a gente vê as relações quererem se regular. Carlos, vou pedir sua licença, a gente vai agora para um break comercial. Nosso tempo já até passou um pouquinho, né, do tempo previsto. No próximo bloco eu quero falar com você sobre esse novo momento que a igreja está passando, embora, como você tenha falado, né, em termos dogmáticos, pode ser que não tenha mudado tanto, mas para o que a igreja sempre foi, há muitas mudanças, inclusive nas missas. Agora nós temos padres cantores, né? Nós temos estilos de missa que são bem diferentes, por exemplo, de quando a missa era rezada em latim, com o padre, né, virado para o altar. E eu quero saber de você o que você acha dessas mudanças todas pelas quais a igreja está passando nesse momento, e é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco do programa Ponto Final. Até já!